Oi, gente! Bem, Renatinha? Tudo ótimo por aqui, e por aí, Má? Tudo bem, tudo bem. Estou aqui tentando entrar numa energia zen, porque hoje a gente vai falar sobre meditação. Tá certo, Rê? Tá certíssimo. Como que a gente faz isso daí, né? Se fala A tanto gente, dos benefícios, mas tá. Quem ensina o a como? gente cheira flores só pra vela? Antes de começar, bora rodar nossa vinheta. Vamos lá. Vocês sabem que a gente estava aqui nos nossos bastidores perguntando-se uma para outra, assim, né? A gente vai falar do quê? E a gente tem uma lista de temas e a gente fica pensando qual que a gente traz primeiro, qual que a gente deixa para depois, o que está em evidência, o que a gente está precisando, né? Porque vocês sabem que a gente às vezes volta e ouve o nosso próprio episódio para a gente poder se situar em algumas coisas. E aí a Rê fez assim, boa, vamos falar de meditação? Então, eu recorri aqui a um livro que eu tenho, bem interessante, que é um livro do Daniel Goleman. Ele tem vários livros legais, ele fala inclusive sobre inteligência emocional, tal. Tem coisas bem legais. E esse aqui chama A Arte da Meditação. É um livro bem facinho. E até ressaltei alguns pontos aqui, conversando com a Rê, sobre os objetivos da meditação, né, Rê? Rê, por que que você medita? Porque tem Porque, hora ai, que a gente não pode bater no coleguinha. aí, ó, viu? Eu comecei certo. Respira, cheira a flor, só pra velhinha. Eu medito pra manter o meu réu Por primário. causa disso. Exatamente. Pra manter o réu primário. Bom, segundo o Goleman, né, o Daniel, a meditação, ela ajuda a gente a transformar a nossa percepção. O que é interessante, porque muda a nossa forma de enxergar o coleguinha, né? E também ela tem uma capacidade de melhorar o nosso acesso ao nosso inconsciente, né? A coisas que estão ali escondidinhas, cutucando a gente no nosso no dia a dia, em decisões que a gente precisa tomar e que a gente não percebe, né? Ou seja, ela também torna mais consciente os nossos pensamentos e as nossas sensações. Ajuda inclusive a treinar a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas. Inclusive, existem alguns tipos diferentes de meditação que a gente quer comentar alguns com vocês hoje. E um deles é justamente a mindfulness, que é a sua capacidade de prestar atenção plena a uma determinada situação, circunstância, né? Então, acho que seria interessante assim a gente também abrir a mente para que tipo de meditação combina comigo, porque nem todas fazem sentido para mim, Rê. Qual que você sente que é mais interessante para o seu estilo de meditar e de não avançar no coleguinha? Nossa, que isso tudo. Meu Deus, que isso. Concordo plenamente. Mas também eu recorro a isso quando eu tô buscando respostas. Quando é aquela coisa assim, era um sinal? Aquilo era realmente um sinal? O que eu tenho que entender disso daqui, né? Quando eu quero, tipo, Aham. respostas desse campo, dessa consciência maior, né? De qualquer forma que a gente pode chamar. Quando eu quero, tipo, sair ali da taquicardia, de diversidade de estímulos também. E para mim, pelo que eu vim vendo, assim, durante uns tempos, o que funciona melhor? Quando eu tô fazendo algum tipo de atividade, que eu tô em movimento, e depois do movimento eu paro. E aí, tipo, eu gasto energia, depois que eu faço o movimento ali, eu paro, vou para um parque. E aí eu consigo entrar num estado de atenção, de concentração muito mais fácil. Agora, se eu tô aqui durante o trabalho fazendo alguma coisa, preocupada com a minha agenda, com o que eu preciso fazer no dia, o que eu preciso cumprir, que cheque eu tenho que dar aqui, e aí você fala, para meditar no meio do dia. Sinto muito, pra mim não vai funcionar. E você fala assim, depois da academia, você pode tirar um tempinho pra isso? Posso.
posso porque fica muito mais fácil. E é interessante, né? Mas como que eu sei disso? Observação, auto-observação. Sim. Simples, né? Você trouxe uma questão importante dessa autoobservação, que tem a gente falando outro dia sobre as características dos signos e dos elementos, tal. Tem muito a ver com isso, né, Rê? Você é de um signo do elemento fogo, que precisa desse movimento para depois entrar num estado de graça, vamos dizer assim, né? Olha que Exatamente. É diferença. Eu sou ativo, né? Libra, é ativo, total. Eu sou Libra, que é Uhum. elemento ar. Eu não consigo, tipo, entrar em estado meditativo depois de um exercício. Aliás, eu preciso realmente ter um bom motivo para fazer um exercício. Mas isso é um assunto à parte. Eu gosto de meditar quando eu vou dormir, antes de dormir. E eu não durmo, tipo, eu não medito para dormir. Eu medito para entrar num estado de relaxamento maior, para que eu durma melhor depois, né? E também nesse processo da meditação existem formas diferentes. O Daniel, ele cita três tipos, né, de meditação: a de concentração, a integrada e a de estado consciente. A Rê estava conversando comigo esses dias e falou que para ela a de concentração faz mais sentido, né? Aquela que você fica prestando Uhum. atenção na respiração. Como é que é a sua dinâmica? Você para, fecha o olho e faz o quê? Eu começo a. Tipo assim, eu crio uma visualização para que eu possa esvaziar minha mente, e depois é como se nessa visualização eu abrisse um espaço vazio. E por que que eu falo assim? Eu já fiz muito questão de meditação à noite antes de dormir, já fiz. Só que é uma coisa que ativa a minha mente, porque depois vem muito insight, vem coisas eu quero anotar, então mais me estimula do que, né, me acalma, por exemplo, né? Então, quando eu faço de manhã, em algum momento assim, esses dias pra trás eu tava puxando pra fazer de manhã. Então, eu acordei e aí eu ia colocar alguma coisa guiada ali, ou uma musiquinha de fundo que me traz um foco ali na hora que eu acordo durante o dia. Por quê? Porque depois vai vindo muitas ideias, muitos insights. E eu tô aqui, ó, acordada com a cabeça fervendo, muitas ideias, um poço de criatividade vindo. E aí me traz isso. E a concentração para mim, assim, eu consigo entrar num estado de foco muito grande quando eu me coloco no espaço. E às vezes até um barulhinho me incomoda. E vai ter momentos que às vezes eu ponho uma frequência de fundo para me ajudar a concentrar, mas se ela continua demais eu preciso desligar, porque começa a me incomodar, porque o barulho da minha cabeça, ele fica mais alto e eu quero prestar atenção no que tá vindo. Me vem muitos insights, eu falo que vem os downloads, né? Então vem muitas ideias e tudo mais. É um dos tipos, por exemplo. Tá. Tem métodos que vão fazer você se concentrar no seu fluxo respiratório, né? De contagem, de, sei lá, por exemplo, inspira em 4 tempos, segura 4 tempos, expira em 4 tempos, segura 4 tempos, inspira de novo em 4 tempos. Então você fica nesse flow da respiração e concentrado nisso, e com isso você vai esvaziando a mente e liberando espaço, né? Eu também busco uma Funciona meditação muito mais bem pra mim. ativa. A questão talvez até do elemento ar, onde esse movimento aí é um pouco mais exigido, eu vou para esse lugar, eu crio, na verdade, né? Eu tenho um lugar de descanso onde eu vou e lá eu faço uma porrada de coisa, tipo, eu não fico parada na meditação. Por isso que eu não entro em estado meditativo para dormir, né? Porque eu chego lá, eu abro uma tela mental, eu começo a criar cenários que eu desejo, eu começo a famosa cocriação, né? Eu começo a pensar em coisas e tem toda uma técnica para isso. E eu vou dar algumas dicas aqui também nesse sentido. Quando a gente quer colocar uma ideia num processo de meditação de algo que eu quero criar, né? A gente precisa fazer isso com todos os nossos sentidos. Então, no estado meditativo, vamos supor que eu queira comprar um carro, né? Eu quero um carro.
Você vai visualizar esse carro, a cor que ele é, então toda a parte visual, a cor, a forma, se ele tem o pneu do step atrás, se é embaixo, se é dentro do porta-mala, se todos os detalhes que eu puder trazer para o aspecto visual, eu vou trazer. Você chegando na concessionária para buscar o carro, o som que tem ali, está tocando uma música, se você ligou o rádio do carro, o barulho que a porta faz, tudo isso você vai trazer também para o outro sentido. O cheiro do carro novo, você jogou um perfume seu dentro do carro, o cheiro do banco, coisas desse tipo. Como que é quando você encosta? O metal é frio, o volante é de couro, sabe? Toda essa parte tátil precisa ser percebida nessa visualização. Aí você fala, Marcela, como é que eu faço o gustativo num carro, né? Vou lamber o carro. Não! Mas você pode, por exemplo, colocar ali que você está celebrando, que a pessoa que está te entregando o carro te entregou uma taça de espumante para você tomar e para celebrar esse momento. Então, de alguma forma, você precisa incluir os 5 sentidos, né? E aí, eu, depois de criar essa tela mental, fecho a tela mental, eu vou embora pra minha casa, acordo e vou dormir, entendeu? Acordo da meditação e vou dormir de verdade. Então, para mim, meditar, sei lá, parar no meio do trabalho para meditar também não consigo, porque eu preciso parar. A meditação, ela tem um objetivo, né? Mas, claro, não é assim só para eu relaxar, né? Às vezes eu confesso que eu já fiz meditação enquanto eu estava numa sessão de tatuagem, porque eu estava com muita dor. E aí, cara, Renata, eu tava deitada na maca, de barriga para baixo. E a menina tatuando minha panturrilha e eu querendo. Eu acho que sim, se eu não tivesse feito uma meditação, eu ia desmaiar. Eu tava com muita dor. Aí eu segurei assim na perna da maca. Não tem nada de câncer nessa história. Nada. Não era drama, era realmente dor. E aí eu segurei assim na maca e eu falei, cara, eu vou meditar para eu tentar mudar a minha faixa de consciência e sair da consciência da dor, porque tá doendo demais. E aí eu fui para esse meu lugar de descanso e comecei a prestar atenção nas coisas que tinha no lugar, porque esse ambiente é uma praia. Então eu comecei a prestar atenção no fluxo das ondas do mar, se a areia estava mais clara ou mais escura, tipo, tentar tirar o foco da minha mente daquilo que estava acontecendo com o meu corpo, né? E aí, quando a gente pensa em, por exemplo, aqueles caras que andam na brasa, que fazem vários tipos de exercícios, que colocam o corpo físico em estado de limite, né? Para dor, para várias sensações, o que eles basicamente usam como ferramenta é a mudança do seu estado de consciência, né, de percepção, é como você transforma a sua percepção sobre algo. Então eu acho que o Daniel, assim, traz de uma maneira muito, muito clara essa função da meditação. E, inclusive, ele fala que os que meditam regularmente, eles se tornam ao mesmo tempo mais alertas e serenos em respostas a ameaças e também se recuperam de forma mais rápida quando acontece alguma coisa negativa, né? Então, eu acho que é um exercício muito interessante para a gente. Tem várias outras estratégias, tipo o Ho'oponopono. Não falta possibilidades, né? Mas nós trouxemos para vocês aqui como um episódio bônus uma meditação guiada, porque tem gente também que tem dificuldade de entrar em processo meditativo e a meditação guiada pode ajudar. Então, na sequência desse episódio, já dá uma bisbilhotada lá, porque tem um episódio bônus de meditação guiada para você fazer. E a Renata preparou uma série de frases especiais. Conta pra gente, Renata, o que é isso que você preparou para eles? Um pouquinho deu contada que eu preparei. O que eu quero até trazer da fala da Marcela, gente, é assim, não existe certo ou errado na meditação, mas existe técnica.
E vocês vão ver que a gente tem a faixa bônus, que a Marcela trouxe uma técnica básica, eu acho que para quem quer começar a ter um hábito assim, vale muito. Quando eu comecei com isso, eu ia pelas meditações guiadas, né? Por quê? Porque eu precisava de um direcionamento para saber como entrar num estado meditativo. Hoje ainda uso, é uma forma que eu gosto muito, mas que eu já aprendi que ela só tem até um limite, que senão ela vai me dando muito estímulo. Que aí eu preciso do outro momento lá de silêncio, né? Igual a gente tinha comentado aqui. E aí o que a gente trouxe aqui para vocês, né, que eu quero trazer, é que a gente consegue fazer aqui, vamos puxar um pouquinho mais, né, pro nosso lado místico aqui. A gente consegue trazer meditação para cada signo. Por quê? Porque cada signo tem, assim, uma característica. E eu falo que cada signo ele transita por essas características, às vezes uma característica, uma expressão menos nobre e outra expressão mais nobre daquele signo, né? Não significa que é bom ou ruim, significa que muitas vezes a gente transita, tá? Por essas características aqui. E o que eu quero sugerir para vocês? A gente pode fazer por nosso signo solar. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu sou de Libra, eu sou de Leão, eu tô falando do meu signo solar, tá? Isso significa que o Sol estava em Leão quando eu nasci, por exemplo. Mas a gente pode fazer, que é o que eu mais recomendo, fazer essa meditação para o signo da sua Lua, se você souber qual é a sua Lua, tá? E como você sabe a sua Lua? Seu data de nascimento, hora de nascimento, local do nascimento, entra num site de astrologia, gera o seu mapa, vai aparecer lá o signo da Lua quando você nasceu. Então, quando você olha aqui o signo da Lua, o que essa meditação ela pode suscitar e trazer aí? As emoções à tona. Por quê? Porque na Lua a gente guarda memórias. E quando se entra num estado meditativo, a gente tem a capacidade de acessar mais essas memórias. Como a Marcela disse, a gente transforma o nosso estado de consciência. E se a gente faz isso com intenção, vai lá, acessa isso, sem reagir a essas memórias, a gente consegue fazer um bom gerenciamento emocional aí. E é o nosso objetivo aqui, né? E aí, para cada signo aqui, tem algumas declarações, algumas afirmações que podem ajudar você a repetir mentalmente durante o seu processo meditativo. Dica: escreva, né? Eu vou falar cada um aqui, escreva, e depois, durante a meditação, quando você estiver fazendo, caso você queira, você pode dizer isso em voz alta, né? Declarar isso aí para o mundo, usar sua voz para trabalhar aí ao seu favor, tá? E essa meditação é para ajudar. Pode falar. Desculpa, Rê. E se você não quiser abrir os olhos para ler, leia o que você escreveu, entenda a essência daquilo que a Renata trouxe de informação, para que você possa até falar com suas próprias palavras, né? Pensar do seu jeito, mas assim, ela vai trazer uma base importante daquilo que a gente precisa expressar, né? Pôr para fora. Exato. Ou trabalhar dentro. Exato. E essas afirmações aqui, elas são para ajudar a obter a qualidade máxima, mais construtiva daquele signo, tá? Então você pode tanto, por exemplo, eu tenho Sol em Leão com a Lua em Capricórnio. Eu posso fazer tanto pro Leão aqui quanto pra Lua em Capricórnio. O que naquele momento eu quiser fazer melhor ali. Minha recomendação é pra Lua, por quê? Porque pega. Pode juntar os dois. Pode juntar os dois, Sim, tipo, tentar unir as duas frases. Sim, legal. Inclusive, gente, a gente tem todos os signos do zodíaco no nosso mapa. Às vezes a gente não tem planetas em todos os signos. Quando a gente tem planetas, a gente sente mais, né, essa qualidade do signo. Mas pode ser para todos. Recomendar começar pelo signo da Lua, por quê? Porque aí vai pegar fundo. Aqui a gente traz a pitada de profundidade, né? E tudo bem se enquanto vocês estiverem ou escutando mentalmente ou afirmando, emoções virem à tona, porque elas podem vir. E se essas emoções vêm à tona é porque elas estavam reprimidas dentro de você, tá? Às vezes lembranças vêm à tona. São lembranças que já estão prontas para serem ali transmutadas, né? Ali você transcender aquela situação que aconteceu, tá? Deixa apenas as emoções fluírem, caso elas venham. Deixa atravessar, mesmo que seja incômodo por algum instante, tá? Não joga de volta para debaixo do tapete. Então vamos lá, vamos começar. Áries, né? Dentro da meditação, e vocês vão ver na faixa bônus lá, a Marcela deixou um pedacinho para você colocar essa afirmação, tá? Então tem tudo completo. Então para Áries,
Liberto-me de toda a pressa e da raiva que me intoxica. Canalizo essa energia para atos construtivos. Eu consigo decidir e me afirmar de maneira equilibrada e muito tranquila. Disponho de energia para tudo que eu desejo realizar. Deixo que o meu potencial de liderança se desenvolva sem forçá-lo. Liberto-me de toda a raiva que me intoxica. E deixa vir. Vamos para touro? Uau! Uau! Pegue pontos, tá? Touro. Próximo que esse eu vou anotar. Vamos. Tá, bora. A lua em touro aqui falando, ó. Liberto-me do medo da insegurança financeira. Liberto-me de qualquer atitude ou apego que bloqueia a minha prosperidade. Valorizo e alimento os meus recursos. Assumo meu direito a uma vida próspera. A rica abundância da terra é inesgotável e ela enche a minha vida. Liberto-me de todas as atitudes que bloqueiam a prosperidade. Bora, touro. Vamos liberar as preocupações financeiras. Adorei. Vamos para gêmeos. Liberto-me do nervosismo e dos bloqueios da minha comunicação. Livro-me da inconstância e dos julgamentos negativos sobre a minha inteligência. Eu aprendo com facilidade todas as técnicas e conceitos que eu preciso. Novas ideias, leveza e compreensão fluem na minha consciência. Minha mente atinge seu nível mais alto de desenvolvimento. Liberto-me de bloqueios na minha comunicação. Beleza? Estamos num ritmo bom? Acho que vai dar para adotar. Qualquer coisa vocês dão uma pausa aí. Vai pausando. Vamos para câncer. Câncer. Liberto-me da preocupação e insegurança em relação ao futuro. Esqueço mágoas e ofensas feitas pelos outros. Minhas emoções fluem com equilíbrio. Aprendo as lições do passado e liberto-me dele de bom grado. Estou seguro comigo mesmo e em meu lar alimentado pelo amor genuíno. Liberto-me da preocupação e insegurança em relação ao futuro. Beleza? Vamos para Leão. Quer falar, Marcelo? Pode mandar o comentário. Não, eu tava pensando que a Luísa tem lua em câncer, né? Já tava pensando como é que eu coloco essa frase na cabeça dela. Vambora. Preocupações de mãe. Leão. Liberto-me da necessidade de ter atenção a todo momento. Esqueço o orgulho e o autocentrismo. Ajo de maneira confiante, espontânea e de acordo com meu coração. Sei que sou uma pessoa digna de ser amada, capaz e de muito valor. Sinto o amor da vida que transborda com alegria através de mim. Liberto-me da necessidade de ter atenção a todo momento. Vamos lá. Virgem. Virginianos, isso aqui vai fazer tão bem para vocês. Ó. Paro imediatamente de encontrar defeitos em mim e nos outros. Liberto-me da mania de perfeição e de comparação. Cuido integralmente da saúde do meu corpo, mente e espírito. Meu trabalho flui com facilidade e produtividade. Sei que sou eficiente e o trabalho assume um lugar equilibrado na minha vida. Liberto-me da mania de perfeição e de comparação. Bora pra Libra? Tapa na cara, né? Meu Deus. E aí, às vezes, você fala, mas eu não tenho nada em Virgem, eu me identifiquei, o que tá acontecendo? Olha lá. Vou falar assim, só uma pausa, gente. Se teve alguma afirmação que vocês se identificaram no momento, não tem problema. Você pode colocar um pouquinho disso aí, tá? Não, e outra, se a pessoa conhece bem o seu mapa, né, já fez seu mapa com a Renata, já sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório aqui, tá, Renata? Eu não lembro, a Renata vai lembrar melhor do que eu onde Virgem está que casa Virgem está no meu mapa, não lembro. Mas vamos supor que seja na casa da maternidade. Não acho que é, mas vamos dar um exemplo. Na casa da família. Na casa da família, Renata, que tá no meu? Ah, pronto. Então, na casa da família. Aí o que a Marcela pode fazer, por exemplo?
Sabendo que isso está na minha casa da família, eu posso adaptar esta frase ao seguinte aspecto, né? Lê de novo a primeira partezinha aí, Renata. Eu vou parar de buscar Paro, defeitos. paro imediatamente de encontrar defeitos em mim e nos outros. Então, paro imediatamente de encontrar defeitos em mim e na minha família, sabe? E aí você adapta a frase Perfeito. àquele lugar que a casa tá vibrando para você, de repente, trabalhar um aspecto específico, né? Acho que pode ser uma questão legal também. Então, assim, guardem todas as frases com muito carinho, porque elas vão ser úteis em algum momento para você. Voltem nesse podcast e escuta de novo, porque vai ser legal. Por isso que eu falo, se identificou com alguma, gente, não tem problema. É aquela coisa, segue o instinto, tá? Aqui, quando a gente fala de meditação, deixa fluir. Vamos para Libra. Libra. Liberto-me da anulação causada por antigos relacionamentos. Abro mão de encontrar a pessoa ideal e de cumprir todas as expectativas. Sou um ser completo e não dependo de ninguém para me tornar pleno. Sei que sou uma pessoa amorosa, amável e muito amada. Dou e recebo amor com equilíbrio e harmonia. Liberto-me da anulação causada por antigos relacionamentos. Escorpião. Pode falar. Não Respira, Libra, precisa respira. falar. Não, eu não vou trabalhar minha Escorpião. meditação no sol, vou trabalhar só na lua. Tá tudo certo. Escorpião, vamos para os nossos intensos aqui do zodíaco. Liberto-me de todos os ressentimentos que acumulei e que intoxicam. Perdoo completamente mágoas, traições, deslealdades e as perdas do passado. Sei que sou capaz de transformar a minha vida a qualquer momento. Aceito o meu direito de ter experiências de cura profundas. Como a fênix, eu me levanto, renascido e inteiro. Liberto-me de todos os ressentimentos que acumulei. Caracas, Identificou alguma coisa aí, né, Marcela? Pela sua cara já vi. bonito. Não, eu tô achando lindo, Bonito. gente. Tô achando profundo. Vamos embora, Sagitário, os nossos otimistas do zodíaco. Sagitário. Abro mão da minha mania de exagerar e correr riscos insensatos. Liberto-me da necessidade de saber todas as respostas e de ter razão. Coloco-me disponível para influências positivas que despertam a minha fé. Sou grato por ser capaz de entender ideais avançados e libertadores. O meu crescimento continua sempre quando minha mente se expande, meu espírito se eleva. Liberto-me da necessidade de saber todas as respostas e de ter razão. Achei Meu Deus. bonito, Sagitário. Vamos fazer Achei Capricórnio. Bonito, né? Lua em Capricórnio. Ou Sol em Capricórnio. Capricornianos. Liberto-me de boa vontade dos reveses e das tristezas que carrego. Abro mão do medo e do pessimismo que me bloqueiam. Descubro alegria, confiança e esperança nascendo em mim. Aceito minha capacidade de planejar sabiamente para atingir os meus objetivos. Valorizo meu tempo e minhas capacidades se expressam ao máximo. Liberto-me de boa vontade dos reveses e das tristezas que carrego. Lua em Aquário, Sol em Aquário, aquarianos, os nossos rebeldes do zodíaco. Vamos lá. Liberto-me da rebeldia. Paro. Quando você tira a rebeldia do aquário, você tira toda a identidade. Não dá pra Ai, fazer. meu Deus. Vamos lá, aquariano. Paro com meus atos rebeldes e extremistas que causam dano a mim e aos outros. Liberto-me da indignação e da raiva das figuras que representam a autoridade. Assumo minha individualidade e faço o meu melhor para contribuir com o mundo. Desperto e expresso minha genialidade pessoal. Declaro minha união com a comunidade e o meu amor à humanidade. Liberto-me da raiva e indignação das figuras que representam a autoridade. E
por último, mas não menos Queria ver importante, um aquariano meditando isso. Queria ver. coreanos, prestem atenção nas minhas palavras. É apenas uma sugestão. Você pode dar o seu talento aqui e mudar, tá bom? Ai, ai. Vamos lá, os últimos, mas não menos importantes, os piscianos que nos ajudam a conectar com essa energia sutil do mundo. Peixes. Liberto-me da dependência em relação a pessoas, lugares ou coisas. Paro de fugir quando a realidade fica difícil demais. Dou permissão a mim mesmo para viver meus sentimentos e minha sensibilidade. Acesso à minha espiritualidade com facilidade, vontade e regularidade. Valorizo minhas capacidades criativas e aquilo que me conecta ao divino. Liberto-me da dependência em relação a pessoas, lugares ou coisas. Fechamos. Nossa, gostei. Você gostou, Marcela? Gostei, eu tô lembrando que a Lu tem a Lua em peixes, não é o ascendente em câncer. Ela é câncer, ascendente em câncer e Lua em peixes. Então, é essa frase aí que eu preciso, né, trabalhar nela de algum jeito. Muito interessante. Adorei. Muito bom. Adorei. E eu acho que seria um detalhe também importante da gente lembrar, Rê, as pessoas, de que assim, ninguém vai conseguir meditar maravilhosamente bem na primeira tentativa. Vai coçar, vai pinicar, vai incomodar a posição, vai fazer barulho, você vai abrir os olhos 500 vezes. A recomendação é continua, só continua, sabe? Continue a Coçou, andar. coça e continua, sabe? Vai chegar um momento em que você muda tanto o seu nível de percepção das coisas que a coceira não vai incomodar, que o som não vai mais fazer tanto sentido, e aí isso já não interrompe mais o seu processo meditativo. Então, não desistam, né? Fazer meditação todos os dias seria o suprassumo da nossa existência, mas a gente sabe que é muitas vezes inviável, né? Diante das rotinas caóticas que a gente tem. Então, façam como for possível, quando for possível. A gente criou uma meditação guiada relativamente curta, né? Para que vocês não fiquem também tão incomodados. Onde vocês se movimentam durante a meditação. A proposta é trabalhar com o óleo de alecrim, que é um óleo que a gente recomendou no último episódio para a gente usar durante esse ano. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para trazer os benefícios do óleo de alecrim, que a gente citou no episódio anterior, com a estratégia de meditação guiada, né? E com isso, a gente espera que esse movimento de alquimia astral, ele transborde da Marcela e da Renata e chegue a cada um de vocês, para que vocês também façam parte desse processo alquímico de transformação pessoal, né? Sim, sei. Você me inspirou, Renata, com essas frases. E fala até mais, né, gente? Quando a gente escuta essas afirmações assim, às vezes vão mexer em pontinhos que são sensíveis pra gente. E até durante o processo meditativo, o que eu falo, é interessante você anotar o que vier. Não tenta mascarar, minimizar, maquiar o porco, né? Ou recusar aquilo que chega. Porque muitas vezes é nessa hora que o nosso eu divino, né? Aquela porção, nosso self, né? Nossa parte divina, ela quer entrar em contato conosco. E se vem aquela parte ruim, né? Que a gente às vezes recusa, significa apenas que ela está pronta para ser integrada. Significa apenas que chegou no momento da sua vida que tá tudo bem. Você pode reconhecer, você pode integrar isso daí. Isso liberta demais, tá? E o que a Marcela falou, e eu falo também, adapte-se à sua realidade. Não começa falando assim, vou meditar todos os dias às 9 horas da noite. Não coloca uma rigidez nesse momento. Vai fazendo regra, né? quando você dá conta. Precisa da regularidade, mas não precisa da rigidez nesse sentido, tá? E vai adaptando a sua realidade também.
sempre que você Sim. lembrar, volta nesse episódio de novo. Anota ali a sua frase, a frase que pegou ali pra você também. Sim, e é aquilo que a Rê falou, às vezes você foi fazer uma caminhada, não precisa parar, fazer toda a meditação guiada. Senta num lugarzinho, respira fundo umas 3 vezes, observa o ambiente, se conecta um pouco com o lugar e fala a frase, né? Às vezes a gente pode começar com menos, até chegar em grandes visualizações, em grandes movimentos meditativos, né? Então, só se propõe a começar. Perfeito. É isso. Essa é a nossa contribuição para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima! Até a próxima. Tchau, tchau.